Tem um dos tópicos do meu curso de meditação que eu considero muito importante. E eu fico até um pouco surpreso que seja algo tão pouco utilizado nos cursos de meditação, nas aulas de meditação, de tão importante e consistente que esse material é. Eu me refiro aqui aos Yoga Sutras. Tem uma aula no meu curso de meditação que eu falo só sobre isso, explico nos mínimos detalhes, mas como se trata de algo tão importante, eu decidi fazer esse resuminho aqui para colocar no canal. Eu espero que isso ajude vocês e quem quiser se aprofundar nisso, veja lá o meu curso de meditação, o link está na descrição. O que são os Yoga Sutras? Os Yoga Sutras são uma apostila de meditação. Vocês já devem ter me ouvido falar que yoga e meditação são sinônimos. Meditação é yoga, yoga é meditação. Apesar da visão meio ginasticalizada que existe hoje em dia, né, sobre o yoga, mas a essência do yoga é a meditação. Então, toda vez que vocês me ouvirem falando de yoga, entendam meditação e vice-versa, no final das contas. E os Yoga Sutras foram um livrinho, né, uma apostila escrita por um sábio chamado Patanjali, na Índia. Estima-se que isso tenha acontecido 200 ou 300 anos antes de Cristo. A data é muito incerta. Ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu, exatamente. Até porque ninguém sabe exatamente se o Patanjali, né, esse sábio yogi indiano, realmente existiu. Mas o fato é que a obra existe e ela traz informações que são muito interessantes para quem tem interesse pela meditação. Como eu disse, é uma compilação, é uma apostila sobre meditação. Patanjali não inventou a meditação, ele foi um sistematizador do yoga e, consequentemente, da meditação, com base nos conhecimentos que, enfim, prevaleciam ali na época dele. Provavelmente uma apostila feita ali para dar um suporte para os discípulos dele. A gente não sabe muito bem de que forma isso foi apresentado e transmitido. Mas, felizmente, essa obra chegou até os nossos dias. Os Yoga Sutras, como eu disse, são uma apostila que contém 196 versos. Algumas pessoas contam 195 versos, mas isso é secundário. O que importa é que são 4 capítulos. No primeiro capítulo, ele define o que é a meditação profunda, que ele chama de Samadhi. Depois, ele explica como é o método para se chegar à realização, à conclusão desse processo, cujo objetivo é a iluminação. Algumas pessoas chamam de libertação, outras pessoas chamam de, enfim, êxtase. Mas, enfim, a realização espiritual máxima que se obtém por meio da meditação. E nos 2 capítulos subsequentes, num deles, Patanjali fala do efeito dessa prática, dos poderes que são despertados por meio da prática. E no 4º e último capítulo, ele fala da iluminação propriamente dita. Em linhas bem gerais, essa é a divisão que ele adota. O que mais nos interessa nesse momento é o 2º capítulo, porque no 2º capítulo ele sistematiza a coisa, ele organiza a prática em 8 passos. Daí o nome Ashtanga Sadhana. Ashtanga significa 8 partes, ou 8 passos, ou 8 estágios. E sadhana é o termo em sânscrito para prática. Então Patanjali divide a prática em 8 passos, que são os seguintes. Yamas são princípios éticos, né? Muitas pessoas traduzem como princípios éticos, mas não é exatamente isso. Mas são coisas que você deve observar na sua relação com as outras pessoas. Né? O modo como você se relaciona, o modo como você se comporta. Então pode ser princípios morais, enfim, a tradução não é muito exata, mas basicamente é isso, é você e sua relação com outras pessoas. Niyamas, que seriam princípios mais internos, ou seja, você na sua relação com você mesmo. Depois, asana, que é a posição que se assume para meditar. Depois, pranayama, que é o movimento do prana, principalmente por meio da respiração.
depois pratyahara, que é a introspecção, ou seja, o impulso de você recolher os sentidos para meditar. E depois entramos aí numa sequência de dharana, que é a concentração, dhyana, que é a concentração sem esforço ou concentração continuada, e o samadhi, que é a meditação profunda. Esses nomes, eles não são muito exatos, essas traduções todas, elas não são exatas, porque, por exemplo, dhyana, que é uma palavra que normalmente é traduzida como meditação, ela não tem uma tradução específica. E aí, por causa disso, muita gente traduz como meditação e ponto final. Com essa sistematização em 8 passos, fica muito fácil entender o que é a meditação e principalmente como ela deve ser realizada. Os 3 últimos passos propostos pelo Patanjali tratam especificamente da prática da meditação. Então, você vai criar um foco de atenção, você vai perpetuar esse foco até que você se dissolva nesse exercício de focalização. É mais ou menos isso que acontece na meditação, e é mais ou menos isso que ele explica nos Yoga Sutras, ao falar da prática de 8 passos. Para que serve isso? Ele coloca lá no comecinho dos Yoga Sutras, ele fala que yoga, ou a meditação no caso, é justamente a prática que leva ao aquietamento da mente, à desaceleração do fluxo mental, ou a neutralização dos movimentos mentais. As palavras, as traduções desse segundo verso variam muito, mas é isso que ele fala no segundo verso. Uma vez que você entenda esse segundo verso da obra, praticamente a abertura da apostila é essa definição, e uma vez que você assuma essa definição para o entendimento de tudo que ele coloca depois, fica muito fácil entender o que vem depois e, consequentemente, fica muito fácil entender para que serve o yoga, para que serve a meditação. E aí, quando você de fato entra no segundo capítulo, que é onde ele fala da prática, fica extremamente fácil você entender o que são os 8 passos, como e por que eles devem ser realizados. E fica fácil, inclusive, não cair em interpretações toscas, como aquelas que dizem que yamas, por exemplo, né, que seriam os princípios morais, o modo como você lida com outras pessoas, é apenas uma espécie de mandamentos do yoga, né, como se tratasse, como se os Yoga Sutras tratassem de lidar com outras pessoas. Não é isso. Você precisa saber lidar com outras pessoas porque você quer meditar. E se você não sabe lidar com outras pessoas, provavelmente a sua prática de meditação vai ficar uma porcaria, porque você vai estar em conflito ou em situações problemáticas com outras pessoas o tempo todo. E é por isso, basicamente, que ele abre a explicação sobre essa prática de 8 passos, falando lá no comecinho, olha, você tem que saber lidar com as pessoas. Por quê? Porque é bom ser bonzinho, porque é importante tratar bem as pessoas, porque é importante você ter uma atitude respeitosa para com outras pessoas, é importante você não mentir, é importante você não agredir. É claro que isso tudo é importante, mas tratando do assunto fundamental dos Yoga Sutras, é importante por quê? Porque se você não fizer desta forma, se você tratar mal as pessoas, se você mentir, se você roubar, se você, enfim, provocar o mal para outras pessoas, provavelmente esse mal vai voltar para você e aí você não vai conseguir meditar. Sua prática vai ser uma porcaria. Então, é uma forma de você se situar em relação à sua prática. É uma forma de você se orientar para realizar a sua prática da melhor forma possível. Não é um guia de, de vida correta, embora possa ser usado assim, embora algumas pessoas de fato usem assim. É, antes de tudo, um guia de yoga. É um guia de meditação. E aí, quando chega lá no final, os 3 últimos passos,
quando você já se interiorizou um pouquinho, já se recolheu um pouquinho, você se depara com a prática da meditação propriamente dita, que, como eu disse, concentração, concentração sem esforço, ou concentração continuada ou plena, e a meditação profunda, a dissolução, né, que é o samadhi, que é o último passo. Esse é o resumo do sistema colocado pelo Patanjali. Como eu disse, não se sabe se ele criou isso, né, se foi ele que criou esse sistema, ou se ele apenas organizou um conhecimento que já existia na época, ou seja, ele meio que deu uma sistematizada, colocou num formato mais bonitinho, mais, né, fácil de compreender. Mas o fato é que está ali nos Yoga Sutras, e eu recomendo fortemente que toda pessoa interessada em meditação leia os Yoga Sutras. E se houver interesse em se aprofundar nesse conhecimento, como eu disse, isso na verdade é um resuminho de uma das aulas que compõem o meu curso de meditação. Lá eu falo de uma forma um pouco mais detalhada sobre os Yoga Sutras e muito mais detalhada sobre a meditação. Qualquer dúvida, deixa um comentário e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.